Cardoso é mestre e doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor em Filosofia pela Universidade de Barcelona, subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFMG, professora na Faculdade de Direito, leciona nos cursos de graduação em Direito e Ciências do Estado e também no Programa de Pós-Graduação em Direito e no Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFMG. Encontro Internacional da Revista de Ciências do Estado. Ao invés dos tradicionais agradecimentos iniciais, eu vou falar inicialmente do meu orgulho. E eu quero citar uma das vozes mais contundentes hoje no nosso debate público e que merece muito ser ouvida, que é a voz do nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. No último domingo, na 20ª parada do orgulho LGBTQIA+, em São Paulo, o professor Silvio Almeida disse que nós precisamos separar orgulho de soberba. Que orgulho, eu vou citá-lo, que a soberba é algo negativo, algo que nos leva a ter um excesso de amor próprio e achar que nós somos mais importantes do que os outros. Outra coisa é o orgulho, e é esse que nós devemos ter. Todas as pessoas que estão aqui devem ter orgulho, sim, porque estão vivas e porque existem, apesar de um mundo que as violenta, as massacra e as tira de dignidade. Bom, é claro que eu não quero comparar de forma nenhuma o orgulho do qual eu vou falar aqui com o orgulho que essas pessoas vulneráveis, essas pessoas que sofrem diariamente para estar vivas, têm que ter, e que nós temos que ter delas também. Mas ainda assim eu preciso falar do meu orgulho, que não é soberba, mas que é um orgulho de participar de um evento como o 2º Encontro Internacional da Revice, e comemorando os 15 anos do curso de Ciências do Estado, os 7 anos da Revice. Eu me orgulho profundamente de ter podido fazer parte desse grande projeto. O curso de Ciências do Estado, a Revice, são muito mais do que um curso de graduação, do que uma publicação acadêmica. Eles são um projeto conjunto, eles são um projeto compartilhado de todos nós. E para mim é um orgulho enorme fazer parte desse curso, fazer parte dessa mesa, né? Fazer parte dessa casa, professor e conselheiro, grande homem de lutas, nosso querido Durval Ângelo. Lembro muito bem do passado de lutas dessa casa e do tanto que nós temos que nos orgulhar de fazer parte dela. Então, para mim, é muito orgulho, de muito orgulho partilhar a mesa com o senhor por todo esse passado de lutas, mais do que qualquer outra coisa. Com o professor Gonçalo Maios, que é meu eterno professor, com quem eu tanto aprendi, que me abriu tantas portas, não só intelectuais como afetivas, que é um grande amigo, de quem eu tenho muito orgulho de ser amigo. A professora Daniela, que também é uma grandíssima amiga e está com a gente participando da construção desse curso também desde o início. Isso eu tenho aqui mestres, inspirações, exemplos, mestres, colegas e amigos. Tenho também nossos queridos alunos na pessoa do Theo, mas que eu queria homenagear todos e dizer que em função de vocês que esse curso existe, e a história que vocês construíram
é uma história muito bonita. Eu sempre digo, quem está aqui no curso há mais tempo já me ouviu dizer isso muitas vezes, né? Que o conceito grego de polis muitas vezes é traduzido por cidade, e a gente tem essa ideia de cidade como um lugar. Cidade para a gente é um lugar, a cidade de Belo Horizonte é um espaço físico antes de qualquer coisa. Mas para os gregos o conceito de polis era muito mais do que o conceito de lugar. Ele era uma ideia de pertencimento a algo maior. Não passava pela cabeça de algum grego do período clássico das cidades-estados gregas que a sua vida privada estivesse indo bem se a sua polis não estivesse indo bem. Era inconcebível para eles viver num condomínio fechado, com seguranças armados e redes eletrificadas para que as pessoas não entrassem e eles estariam lá dentro com seus amigos, suas famílias, vivendo no luxo e cercados de riquezas, enquanto lá fora a polis, a cidade, os seus concidadãos estivessem numa situação pior. Para eles esse não era o ideal. O curso de Ciência do Estado também é isso, ele é um pertencimento, ele é algo que a gente vem construindo junto e que a gente ainda não descobriu o que é, porque ele não está aí para ser descoberto, ele está aí para ser construído mesmo. A professora Dalali Pucci, Pucci mesmo? Não sei se era Pucci, falou ontem muito bem algo que me marcou bastante. Ela disse que é bom que nós não tenhamos essa identidade, nesse sentido de uma identidade que nos enjaule, que nos engesse. O curso de Ciências do Estado é um projeto que me toca muitíssimo desde o seu início, porque ele representa grande parte daquilo que eu acredito que deve ser o ideal da universidade e do futuro. Existem várias discussões, argumentos e várias questões que precisam ser levantadas aqui sobre qual o papel da universidade, qual o futuro da universidade. Várias delas eu tenho discutido com o professor Gonçalves, muitas delas eu aprendi com ele, pelo qual me sinto extremamente honrado de estar aqui partilhando essa mesa, apesar de muito triste de ter que falar depois do professor Gonçalves, sempre uma temeridade, mas enfim, vou tentar fazer o meu melhor e compartilhar um pouco das minhas inquietações, um pouco da minha experiência pessoal nessa tentativa de encontrar um caminho de pesquisa, de investigação que fosse frutífero e no qual tantas pessoas me ajudaram, tantos colegas, tendo aqui o professor Felipe, o professor Karina, não vou citar todo mundo porque a gente sempre acaba não vendo alguém, mas assim, os colegas, os alunos, os professores, enfim. Bom, o tema da minha fala é consiliência. Tem gente que fala consiliência, tem gente que fala consiliência, consilience no inglês. A tradução ainda está disputada aqui no português, mas enfim. Pós-disciplinaridade e o futuro das ciências do Estado. Bom, um texto que eu me orgulho muito foi um texto que eu escrevi durante a minha estada pós-doutoral lá em Barcelona, enquanto eu fazia parte do GUI, que era um grupo de pesquisas lá na Faculdade de Filosofia, coordenado pelo professor Gonçalves. E foi um texto que se chamava Más allá de las dos culturas, mais além das duas culturas. E eu vou tentar explicar para vocês rapidamente o que são essas duas culturas e por que eu acho que nós devemos buscar superá-las, e o que isso tem a ver com as ciências do Estado, com as ciências em geral, com o futuro da universidade em geral. Bom, em 1959, o grande cientista e humanista Snow, ele foi convidado, C.P. Snow, ele foi convidado para proferir uma Head Lecture, que são conferências famosas, né, que ganhavam grande destaque
e ele propôs uma conferência que depois ficou muito conhecida e foi alvo de muitas polêmicas posteriores até, que ele chamou de As Duas Culturas. E ali ele estava discutindo a ciência do seu tempo, e ele estava discutindo algo que ele identificava como um grande problema na ciência do seu tempo. E eu vou tentar mostrar que o problema que ele identifica ali, apesar de ter sido muito discutido depois disso, ele não foi solucionado, pelo contrário, me parece que ele foi aprofundado. Qual era esse problema e o que eram essas duas culturas? Bom, o Snow, gente, ele era, além, como eu disse, além de ser um grande escritor, ele era ele transitava muito bem entre as humanidades, o pessoal das letras, a turma da Fafiche, né, o pessoal das ciências humanas, o pessoal do direito, da filosofia. Mas ele era também um grande cientista, daquelas ciências que a gente às vezes chama de duras, né? Ele foi um grande químico. E ele, nessa palestra, ele tentou resumir um problema. Que ele dizia que cada vez mais o que ele notava era um distanciamento daquele ideal que existia de uma unidade do saber. Antigamente a gente tinha polímatas, né? Antigamente não havia nem mesmo o termo cientista, né? Se a gente for pensar no surgimento do termo cientista como marco para o surgimento dos cientistas, Newton não foi um cientista, o termo cientista surge depois de Newton. Newton foi um filósofo natural, um filósofo da natureza, né? Titulou suas obras mais importantes, inclusive, de filosofia natural. E a grande questão que o Snow estava notando é que a gente estava tendo um distanciamento muito grande entre a formação clássica, filosófica, das humanidades, entre aqueles pensadores da cultura, do que a gente chama de humanidades, ou ciências humanas, e das outras ciências. Havia efetivamente um abismo, e que era um abismo não só físico, e esse abismo físico já era muito claro. Ele dizia, olha, as pessoas, nós temos aqui um prédio da física, um prédio da química, um prédio do direito, um prédio da filosofia, e os professores não se conhecem, não conversam, as pessoas não atravessam a rua para sair da faculdade de química, ou de biologia, ou de filosofia, para ir na faculdade de direito, de sociologia ou qualquer outra coisa. A nossa faculdade de Direito e de Ciências do Estado mostra isso muito bem. Nós estamos aqui no centro da cidade, encastelados no Castelo de Marfim, longe do campus, onde estão as outras ciências, né? O que acaba retroalimentando essa nossa ilusão de autossuficiência metodológica do direito, que não deve, não pode chegar nas ciências do Estado. Me baterei por isso até o último momento. Posso morrer com as armas na mão, mas me baterei por isso. E o Snow dizia, isso se transforma numa diferença cultural que as pessoas não entendem, e ela vai se tornando cada vez mais intransponível, porque se criam duas culturas que são surdas umas às outras, que criam monólogos. Então nós escutamos muito aqui nas universidades, nas humanidades, e a piada, né, era que, olha, esses cientistas aí são técnicos, são tecnicistas preocupados só com as suas bancadas e os seus laboratórios, e que entendem só aquela sua porciúncula da realidade, mas nunca leram Shakespeare. E esse para o inglês, nunca ter lido Shakespeare é sinônimo de analfabetismo. E ele vai dizer no parágrafo seguinte, no caso lá ele estava falando para o auditório, e ele diz, bom, então quando eu estou com meus pares filósofos e poetas e sociólogos e juristas que citam Virgílio e estão lá na cultura clássica, eles dizem que, olha, o pessoal lá não leu nem Shakespeare, sabe, latim e grego, mas nem Shakespeare eles leram. E eu pergunto para essas pessoas se elas sabem qual é a segunda lei da termodinâmica. E elas dizem que não querem saber, tem raiva de quem sabe. Mas para educação científica, não saber o que é a segunda lei da termodinâmica é o equivalente
científico a ser analfabeto. Nos diz o Snow. Eu também não sabia, fui pesquisar o que era a segunda lei da termodinâmica. Para deixar de ser analfabeto, por favor, não se sintam pessoalmente ofendidas nem ofendidos. Mas o que o Snow vai dizer é que quando ele chegava para conversar com os cientistas, ele encontrava a mesma forma de preconceito. Ele dizia: bom, esse pessoal da humanidade não faz ciência. Esse pessoal da humanidade faz algum tipo de diletantismo, talvez algum proselitismo político ou qualquer coisa assim, mas isso não é uma ciência. E havia uma profunda cisão também metodológica que colocava um abismo enorme entre o mundo da cultura e o mundo da natureza. Isso é fruto de uma evolução bastante longa, mas que também tem suas origens e suas explicações. Não é originário o fenômeno que hoje é tão comum, principalmente entre as humanidades, a ideia de achar que os seres humanos são separados do mundo ou da natureza. É o que eu costumo chamar de culturalismo à la Munchausen. O professor Mais já ouviu essa expressão algumas vezes. O Munchausen, gente, era o barão de Munchausen, era um notório contador de histórias da antiga Prússia, para não ser um mentiroso, né, que tinha muitas histórias, e uma das mais famosas é que ele dizia que ele estava certo dia andando ali na Floresta Negra com seu cavalo e de repente ele caiu num lago, num lago de bicho, num pântano, algo assim, e ele gritou para as pessoas, ninguém chegou para ajudá-lo, ele olhou, não achou um cipó nem nada assim, e quando ele estava quase afogando com seu cavalo, sem ninguém para ajudá-lo, ele teve uma ideia brilhante. Ele se agarrou com as pernas do seu cavalo e, como ele usava uma longa trança, ele se puxou pelos cabelos até conseguir sair do lago. Então ele se puxa pelos cabelos e com aquele impulso ele consegue sair e tira. Com o cavalo, né? Tinha realmente cabelos bastante fortes. Não posso dizer o mesmo. Eu morreria, mas tudo bem. É um pouco do Munchausen que eu vejo nessa extrema culturalização proposta pelas ciências sociais, nessa divisão entre as duas culturas. O que se propõe em grande parte por esse culturalismo lá no Munchausen é que o homem sai da natureza, ele deixa o mundo natural se puxando pelos cabelos. E o apoio aqui é a cultura. Então dizer que o homem é um ser cultural é um truísmo. É claro que o homem é um ser cultural. É inegável que os seres humanos são seres culturais. Mas dizer que os seres humanos são só culturais, dizer que os seres humanos rompem com a natureza ao passarem a produzir cultura, ao criarem cultura, ao adentrarem esse outro mundo de significados, é o passo exacerbado que leva a esse rompimento das humanidades com as ciências ditas duras, com as ciências da própria natureza. Então, já a partir de um certo momento, gente, é preciso entender que isso foi uma reação também importante a uma aplicação descabida e absurda e ideologicamente profundamente deletéria é um eufemismo, profundamente genocida das ciências naturais às humanidades. É daí que vem
não só lombrosianismo, eugenia, darwinismo social, mas é tudo isso. Então, é absolutamente preciso ter muito cuidado com a aplicação apressada e muitas vezes politicamente motivada do que se descobre em outras ciências do comportamento humano nas humanidades. Agora, não é porque todo esse passado trouxe tantos abusos e trouxe tantas... a bolsa de Pandora, né? Todos os saem, tantos os males, mas a esperança fica lá embaixo. O que acontece é que, como reação a esses abusos, né, a essas... não são só abusos, são muito mais do que abusos. Acabou-se criando uma associação de qualquer tipo de interdisciplinaridade entre humanidades e ciências biológicas, ou ciências duras, ou ciências químicas, físicas, ou qualquer outra coisa assim, com a direita, ou com eugenia, ou com qualquer outra coisa. Tem um livrinho muito legal do Singer, que eu gosto, que se chama... eu gosto tanto que eu esqueci o nome. A esquerda darwiniana, a esquerda evolutiva, algo assim. Enfim, mas a ideia, gente, a ideia é entender que não é possível separar arbitrariamente as ciências, disciplinariamente as ciências, sob pena de elas acabarem sendo mal aplicadas, mal compreendidas e levarmos novamente a esses equívocos e esses abusos. Muitas vezes, quando eu falo com as pessoas que eu trabalho com neurodireito, as pessoas dizem: ah, não, isso é neolombrosianismo. E essa é normalmente a primeira reação das pessoas que não querem entender o que é neurodireito ou direito em neurociência. Neolombrosianismo é exatamente tudo que nós queremos evitar. É exatamente tudo que nós queremos não deixar florescer. E a aplicação, a utilização desses conhecimentos, e conhecimento de ciência básica de hoje é a tecnologia do futuro, é exatamente essa transformação que nós postulamos que precisa ser regulada e controlada, ética, social e juridicamente. Então é exatamente para não voltarmos a ter Lombrosos, Egas Moniz, Galtons e esse tipo de aplicação ideologicamente perniciosa da ciência, que nós precisamos entender de ciência e nós não podemos abrir mão dela. Nós não podemos deixar a ciência a cargo dos cientistas, ela é importante demais. E ela a tecnologia, a ciência, ela move, o professor mais estava falando agora da inteligência artificial, está aí para todos verem. Não são cientistas de informação, de sistemas de inteligência artificial que tem que nos dizer como regular a inteligência artificial. Somos nós enquanto sociedade, ainda democrática, oxalá por muito tempo, mas sabe-se lá. Não são cientistas que trabalham com clonagem que tem que nos dizer se nós devemos ou não clonar um ser humano. E desde a Dolly a gente já sabe que é possível clonar um ser humano. E não são os neurocientistas que têm que nos dizer se nós podemos criar um cérebro em laboratório. Quer dizer, tecnicamente já é quase possível. Uma das pesquisas que mais me assusta hoje em dia é a pesquisa com organoides cerebrais. É possível hoje pegar uma célula epitelial do professor Gonçalo Mais, transformar ela numa célula pluripotente, numa célula tronco, colocar ela em um meio específico e criar um mini cérebro do professor Mais, com células nervosas do professor Mais, que inclusive se conectam entre si, formando padrões de sinapse que hoje se parecem com uma crise epiléptica. Mas como fazer um material neuronal, a gente já sabe. Agora é só um problema de bioengenharia, como conseguir colocar várias camadas uma em cima da outra, que a gente não consegue ainda, mas no futuro virá. Agora, os cientistas e neurocientistas podem nos dizer o que é possível fazer.
O que nós devemos fazer com isso, somos nós que temos que decidir. Mas não adianta nós termos alunos de ciências do Estado e alunos de direito que dizem: eu não estou nem aí para a ciência. Eu fiz o vestibular para a ciência do Estado, ou para direito, ou para filosofia, exatamente porque eu não gosto de ciência. E a gente adora falar para as pessoas: se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam. Mas a gente esquece de falar para as pessoas que se você não gosta e não busca se educar minimamente em termos científicos, você vai ser governado por pessoas que gostam de ciência e que fazem obscura ou que negam a ciência. E aí está no que a gente viu aqui. E aí nós vamos ter 700 mil mortos numa pandemia. E aí nós vamos ter a volta de sarampo, nós vamos ter gente acreditando em terraplanismo. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser todos especialistas em aquecimento global, em vacina, em Covid, em nada disso. Mas nós temos que ter uma mínima educação científica, nós precisamos educar cientificamente a própria população. As fake news e a desinformação, elas se espalham muito mais rápido e são mais atraentes do que um artigo científico sério. Então, cabe a nós também ocupar esse espaço. Cabe a nós, do curso de Ciências do Estado, pensarmos em políticas públicas baseadas em evidências científicas. É preciso discutir politicamente quais são as prioridades, claro. É preciso discutir o que nós queremos, sim, mas de qualquer forma. Bom, já vou encerrar, eu sei que eu já passei bastante, mas o que eu quero dizer é que nós temos grandes ciências fora daqui que estudam a mesma coisa que a gente. Eu costumo dizer sempre para os meus orientandos, para os meus alunos da neurociência: nós estudamos temos o mesmo objeto que a neurociência. Meus alunos do direito, meus alunos de ciência do Estado perguntam: professor, você está doido? No direito nós estudamos leis, na ciência do Estado a gente estuda a organização estatal, lá na neurociência vocês estudam neurônio, glia. Não! Tanto o direito quanto o Estado, eles só existem enquanto comportamento humano. O Estado é um comportamento humano e é uma ideia compartilhada. O direito, as leis são fruto de comportamento humano que visam regular comportamento humano, incentivar outros comportamentos humanos e só se concretizam com o comportamento humano. E sabe o que as neurociências estudam? O que a genética comportamental estuda? O que a psicologia evolutiva estuda? Comportamento humano. Cognição humana. Esses caras têm uma janela aberta para nós entendermos quais são as motivações, quais são as causas, quais são as influências do comportamento humano, jurídico, ilícito, político, moral. Isso tem que nos interessar. Não estou pedindo para todo mundo ser neurocientista, não, gente, longe disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender que essas tecnologias são uma força, e essas ciências são uma força, tem uma força enorme enquanto tecnologias aplicadas, mas tem também uma capacidade de compreensão dos movimentos e do que tem acontecido que é enorme. O que tem de psicologia das redes sociais aí hoje, que explica muito bem, vamos fazendo 10 anos das jornadas de 2013, né? Explica muito bem muito do que aconteceu e de tudo de ruim que aconteceu depois de lá. Enfim, eu só quero dizer que o curso Futuro de Ciências do Estado passa por compreendermos que ele tem que ser um curso pós-disciplinar. Ele está aqui na Faculdade de Direito, mas ele não é um curso jurídico. Como se ele estivesse lá na Fafiche, ele não seria um curso filosófico ou político. Como se ele estivesse nas ciências econômicas, ele não seria um curso econômico. O Estado é um objeto
de estudo, de pesquisa, que pode ser compreendido pelas mais variadas frentes, pelas mais variadas metodologias. Não se limitem. Nós já nascemos pós-disciplinares. Quero crer que vou defender isso durante muito tempo. A ideia é se guiar pelas perguntas. Isso eu escutei do professor Maios quando eu estava lá. Um grande xiste que eu sempre repito, né? O mundo tem problemas e as universidades ainda insistem em ter departamentos. É muito importante essa especialização, trouxe-nos até aqui, mas a hiperespecialização nos impede de ver o todo. Outro xiste do professor Maios, que o fim desse processo de hiperespecialização é sabermos cada vez mais de cada vez menos, até sabermos tudo de nada. Então, gente, é importante termos foco, termos especialização, mas não tirar a visão do todo, compreender. Até a filosofia foi contaminada por isso, não é à toa que o professor Mais propõe a ideia de macrofilosofia. Enfim, quero desejar muita sorte ao curso de Ciências do Estado no futuro, competências sem de sombra, e terminar dizendo que é preciso ir mais alto para ver mais longe. É isso que eu desejo para vocês.